Olá, que prazer estar aqui mais uma vez. E como você sabe, a cada sexta-feira a gente posta um videozinho para tentar abençoar a sua vida com a palavra de Deus e a nossa vida também com essa palavra poderosa vinda do Senhor. Como você sabe, eu sou o pastor Edilson Belizardo de Souza, pastor da Primeira Igreja Batista em Fio Rosa, na cidade da Serra, no estado do Espírito Santo. Seja bem-vindo. Eu queria partilhar com você hoje um texto muito bonito da Palavra de Deus. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, os versículos de 1 a 6, que eu queria ler para você. Queria chamar a sua atenção, depois que você pega a sua Bíblia aí e confere o texto. A Bíblia vai dizer assim, em Deuteronômio 31, de 1 a 6. Moisés disse estas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Sião e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Quero falar com você uma verdade desse texto e de Moisés. Não há vitória sem Deus. É sobre isso, não há vitória sem Deus. Você percebeu pela leitura que Moisés está morrendo. 120 anos. Ele está partindo deste mundo. Mais na frente ele vai subir as montanhas de Abarim e vai até o Monte Nebo. E dali vai ver a terra de Canaã. E ali mesmo ele vai morrer diante do Senhor. Essas então são suas últimas palavras. Ele está chegando no finalzinho da vida. Mas ele cumpriu bem o seu papel, não foi? Moisés cumpriu bem o seu papel. Ele abençoou a geração anterior a essa para a qual ele fala e abençoou também a geração que estava aí diante dele. Ele foi uma bênção de Deus na vida do povo de Israel. Eu pergunto, Moisés foi um vencedor? Sim, não há como negar isso. Então deixa eu fazer mais algumas perguntas. Quantos bens ele tinha? Quanto dinheiro ele possuía? Por que ele foi um vencedor? Esse é o segredo. Esse é o segredo de Moisés. Para Moisés, vitória tinha um nome: Deus. Não há vitória sem Deus. Essa era a visão de Moisés. Você não vence sem Deus. A vitória completa e a vitória total pertence, na visão de Moisés, somente àqueles que temem a Deus. Ele então vai dar àquela geração que ia entrar na terra prometida o seu conceito de como ser vitorioso. E aí eu queria pincelar aqui do texto algumas coisas muito interessantes sobre o conceito de Moisés sobre vitória. Ele diz: não há vitória sem Deus. E ele define isso para a gente de forma muito bonita. Ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer é que Deus precisa ir pessoalmente à nossa frente. Ele precisa ir pessoalmente à nossa frente para nos abençoar. Veja o versículo 3 que nós lemos. Ele vai dizer assim: o Senhor, o seu Deus, atravessará pessoalmente à frente de vocês
Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra deles. Nossas decisões precisam ser tomadas debaixo desta pergunta: Senhor, é isso o que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Os joelhos precisam estar dobrados. A consulta ao Senhor e a vontade do Senhor precisam ser de fato buscadas. E infelizmente, isso já não é moda entre os crentes. Isso já não é hábito entre o povo de Deus. Veja o verso 3 que nós lemos. Deus irá à frente, diz Moisés. E diz mais, Deus destruirá as nações. E só assim vocês tomarão posse da terra. Você percebe? Deus precisa ir à frente. Então, se Deus não estiver à frente, se Deus não assumir o controle, se Deus não for com você, não dê um passo, porque você vai perder. Não dê um passo. Não case, não entre num casamento se Deus não mandou você entrar. Não vá se Deus não mandou você ir. Não namore se Deus não disse para você namorar. Não trabalhe na empresa tal se Deus não mandou você trabalhar. São estas coisas que precisam ser colocadas. Deus precisa ir à nossa frente. Isso nos dará vitória, segundo Moisés. Outra coisa interessante que Moisés falou é que quem realiza a obra para a nossa vitória é Deus. Veja o versículo 4. E eu queria ler para você de novo. E o Senhor fará com eles como fez com Sihon e Og, rei dos amorreus. E o Senhor fará, diz o texto bíblico. Quem vai agir é Deus. Então, espere pelo que Deus vai fazer. Não se precipite. Tenha calma. Tenha calma. O texto diz, o Senhor fará. O Senhor fará. Então não é você que tem que fazer. Não sou eu que tenho que fazer. É Deus. A minha vitória, a sua vitória, está exatamente na ação que Deus vai tomar. Naquilo que Ele irá fazer. E não naquilo que eu vou fazer ou que você vai fazer. É Deus quem tem que agir. A nossa vitória está exatamente nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. Não é o que você faz que confere a você a vitória, mas é aquilo que Deus realiza que confere a você a vitória. Quantas vezes nós queremos e por querermos agimos e agimos muitas vezes vencemos em certas coisas e achamos que temos a vitória. Logo, Deus não recebe a glória. E a Bíblia diz que eu e você fomos criados para louvor da glória de Deus. Então quem vai realizar a obra da vitória na minha vida e na sua vida é Deus. Não sou eu nem é você. Não somos nós os agentes. Deus é o agente, segundo Moisés. Terceira coisa interessante que Moisés fala. Obediência incondicional a Deus. Versículo 5. Olha o que ele vai dizer. O Senhor as entregará a vocês e vocês deverão fazer com elas tudo o que ordenei a vocês. Observe mais uma vez. O Senhor entregará a vocês. O texto vai prosseguir e vai dizer assim, vocês deverão fazer com elas tudo o que ordenei. Querido, não há vitória sem obediência. Você pode ter todas as armas. Você pode ter toda a estratégia. Você pode ter todos os métodos, mas se você não obedecer a uma ordem, você será um fracasso. Você não terá vitória se não obedecer a Deus. Você terá uma vida falida. Pode até ter muito dinheiro, mas será falido. Quantos desobedecem a Deus nas coisas simples que Ele pede? Você evangeliza? Você ora com fervor? Você faz da palavra de Deus o seu alimento? Olha as coisas simples que muitas vezes nós deixamos de fazer.
E aí queremos a vitória. O texto diz: vocês precisam fazer tudo que eu ordenei. Tudo que eu ordenei. Obediência incondicional a Deus. Obediência incondicional a Deus. Para Moisés, vou dizer de novo, vitória tem um nome: Deus. Se Deus não for na frente, se Deus não realizar, e se você não obedecer à ordem de Deus, você não terá vitória. E por fim, Moisés vai dizer o último conceito de vitória para ele: não permita que o medo trave. Versículo 6: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. O medo é o maior bloqueador de ações que eu conheço. Ele faz as nossas juntas congelarem. O medo nos faz parar. Por isso é que Moisés vai dizer ao povo assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados. Moisés só dá um motivo para eles não terem medo. Um único motivo. Só um. E é o maior de todos. É o maior de todos. Apenas um motivo. Moisés diz: não fiquem apavorados, não tenham medo. Sabe por quê? O Senhor, o seu Deus, irá com vocês. Nunca o deixará. Nunca o abandonará. Gosto demais da expressão de Moisés: o seu Deus. O seu Deus. O seu. Mostra que somos posse dele, mas que ele também é nossa posse. É o seu Deus, é aquele que nós escolhemos para ser Deus. O que Moisés está dizendo é família, é particular, é o nosso Deus. Não temos que ter medo, não temos que ter medo porque Deus está conosco. Não temos que ter medo de nada, Deus está conosco. Não temos que ter medo da vida, não temos que ter medo da morte, não temos que ter medo da doença, não temos que ter medo de nada. Deus está conosco, Deus está conosco. Nós não precisamos temer. Nós temos um Deus que irá conosco sempre. Nunca nos abandonará. Permita que esse Deus entre na sua vida, de fato e de verdade, e alcance a vitória no conceito bíblico, no conceito divino. Que Deus te abençoe, te ilumine e a graça de Deus te cubra, agora e sempre. Amém.